Eu estava deitado aqui na minha rede, e aí me veio um pensamento na minha cabeça, e eu resolvi bater um bate-papo com vocês, fazer esse vídeo para a gente conversar a respeito do que eu pensei. Eu estava aqui de boa aqui na rede, né? Existem decisões que a gente tem dúvidas de tomar. Decisões importantes que podem mudar a nossa vida, né? E eu fiquei pensando sobre isso. E sempre que eu tenho que tomar uma decisão, a primeira coisa que eu faço é pegar a Bíblia, porque a Bíblia é a resposta para todas as coisas. E a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, em tudo, principalmente nas decisões a serem tomadas. E aí, por esses dias, eu tenho que tomar uma decisão difícil. Se você já passou por esse momento de tomar uma decisão que vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua vida, comenta aí, comenta nos vídeos e me segue, né, nesse canal, que é um canal que é um bate-papo, como eu sempre digo, é um desabafo, é um bate-papo, onde a gente está aqui para conversar e interagir. Meu nome é Marcelo Silva e você está no canal Marcelo Silva, sejam bem-vindos. Vamos lá, eu abri aqui e cheguei aqui no capítulo de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, fala de Abraão, né? Abraão é considerado na Bíblia como o amigo de Deus. Vou deixar bem claro, não sou evangélico, não sou pregador, mas eu tenho a Bíblia como a minha bússola, como a minha orientação. Então, assim, esse vídeo eu abri a câmera, vim para cá, quero conversar com vocês, e é assim, não vai ter edição, não vai ter nada não. Então, Abraão, esse que é considerado um amigo de Deus, né? E o pai da fé também de todos, diz assim aqui, no capítulo 12, né? No versículo do 1 e 2, versículo 1 e 2. O título é o seguinte: Deus chama Abrão, no caso, Abrão ainda, né? Lá para frente é que é Abraão, né? Mas é outra história. Deus chama Abrão, ele faz promessas. As promessas de Deus, elas sempre são cumpridas. Você já teve alguma promessa de Deus na sua vida? Com certeza você já teve. Mas às vezes as promessas passam e você não consegue perceber. Mas hoje você vai entender que se você pegar uma Bíblia para ler, você vai ter a resposta de tudo que você quer. E se você já passou pelo que eu vou dizer agora, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quantas promessas existem nesse versículo? Mas deixa eu começar a falar sobre uma coisa que aconteceu comigo. Hoje, eu estou morando de aluguel. Eu moro de aluguel. Eu não sei se é uma forma minimalista, mas eu já posso ir.
possuí 3 casas e essas 3 casas, uma eu deixei e a outra, que é a que eu vou contar agora, que foi uma bênção na minha vida, mas eu fiz essa casa no lugar errado e você vai saber daqui a pouco. E a terceira casa foi, a gente adquiriu e terminou, não é que não deu certo, mas a gente percebeu que a gente estando de aluguel seria mais fácil a gente conduzir a nossa vida. Eu digo nós, eu, a minha esposa e a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, né? Adolescente. Tenho outros, mas na capital. Eu moro no interior. Mas eu vou explicar bem direitinho. Por que é que eu peguei o versículo de Abraão? Porque Deus está mandando ele sair de perto da parentela dele. Mas existem 2 pontos de vista sobre esse versículo, né? Porque, às vezes, Deus tem um propósito na vida da gente, né? Afasta a gente de pessoas, mesmo pessoas queridas, mesmo nossos familiares, Deus afasta, porque Ele sabe que o melhor naquele momento, ou até terminar o resto da nossa vida, que o melhor, o mais apropriado seria sair de perto da parentela, porque aí você iria prosperar. Como você viu, Deus deu uma promessa a Abraão que diz assim que ele engrandecerá o nome de Abraão, né? De Abrão, né? Abraão, vamos dizer Abraão, porque a maioria conhece por Abraão. Então ele tem uma promessa aqui, ele vai engrandecer o nome dele, ele vai fazer dele uma bênção, né? Mas tem uma condição, né? Ele sair da casa do pai dele, ó. Preste atenção, da casa do pai, para uma terra que Deus iria mostrar. Então, Abraão confiou, ele saiu de perto do pai, pegou. A gente imagina, né, como é. Você já pensou, hoje você está assim, bem pertinho dos seus parentes, e de repente você dizer para qualquer pessoa que está ali, até mesmo para sua esposa, dizer: olha, eu escutei uma voz e era a voz de Deus. E a gente tem que sair daqui. Vamos para outra cidade. Você já pensou a sua esposa, seus filhos, tudo acostumado com a parentela ali? Então foi muito difícil para Abraão, né? Mas tem um propósito nisso. Deus tirou Abraão porque ali era uma terra que eles adoravam outros deuses, né? E Deus tinha um plano muito grande na vida de Abraão. Eu vou mexer aqui porque saiu do foco aqui. Como é sem editar, então não estou nem aí. Pronto. Agora ficou melhor. Então, Deus tinha um plano muito grande para Abraão. Mas esse plano, ele só poderia ser feito depois que Abraão escutasse a voz de Deus, sentisse firmeza e demonstrasse a sua fé, né? Quando Deus diz assim: sai da tua casa, do casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabe nem que terra é essa, mas ele confia tanto em Deus, e a prova disso é que a Bíblia diz que Abraão era um amigo de Deus. Então Deus naquele momento, ele viu que Abraão tinha fé. Então ele já tinha um plano especial, porque Deus tem um plano para todos nós. Basta nós termos fé e acreditar, né, que esse plano vai dar certo. Então, voltando ao assunto da casa e de sair de perto dos familiares, né? Você já pensou se você chegasse para sua família, você estabelecido, vamos dizer, a vida toda nasceu naquele lugar e de repente você ter que sair daquele lugar porque você disse para sua esposa, para sua família: ó, vamos sair daqui porque eu escutei uma voz e essa voz vai fazer a gente prosperar, mas não é nesse lugar. Imagina aí, será que vai existir uma briga? Será que vai existir uma coisa ruim por trás disso tudo? Porque a mulher talvez não vá confiar, né? E é loucura. Vamos dizer assim, é uma loucura. Mas quando a gente confia em Deus, não existe loucura. Mesmo que para os outros seja loucura, quando você
tem convicção de que você escutou a voz de Deus e Deus mandou fazer isso ou fazer aquilo, você sabe, por maior que seja a loucura na cabeça das pessoas de fora, mas para você é uma esperança concreta, é uma promessa concreta de que vai se realizar tudo aquilo que Deus colocou na sua cabeça. Então, eu não vou contar uma história completa da minha vida, lógico, que seria maçante, talvez até eu conte de pouquinho em pouquinho, depende, mas o intuito desse vídeo não é esse. O intuito desse vídeo é passar uma experiência como eu passei, e eu tenho certeza que alguém vai se identificar aí. Vamos lá. Eu vim da capital, e aí tive alguns problemas, né? Me separei algumas vezes e hoje tenho uma esposa. E essa esposa, ela era nascida e criada numa cidade do interior. E essa cidade terminou que eu fui trabalhar nessa cidade, conheci ela e hoje, graças a Deus, a gente tem 11 anos, formou família e é interessante a nossa vida. Nossa vida é um pouco minimalista, né? Mas isso é outra história. Depois a gente entra nesse conceito minimalista. Então, a gente batalhou muito, né? Ao longo dos 6 anos, mais ou menos, que a gente estava junto. Ela tinha um terreno, ela vendeu esse terreno. Eu fiz um empréstimo e aí apareceu uma casa, né? Apareceu uma casa, essa casa, a casinha pequena, e essa casa era num local onde várias pessoas chegaram para a gente e disseram que não era um bom local. Mas, né, a gente às vezes acha, quando a gente não pede realmente os conselhos de Deus, quando a gente não coloca Deus na frente, a gente às vezes acha que é besteira, que é coisa do povo, né? Então, a gente pegou o terreno, peguei um pedaço uma parte do dinheiro, né? Do empréstimo, ficou um pouquinho para a gente fazer uma reformazinha lá. E a casa era boa, para você ter uma ideia, tinha 40 metros de comprimento e 10 de largura, mais ou menos. 9,70 e pouco de largura, quase 10. E a casa já tinha 3 quartos, já tinha 2 salas, e a gente colocou piso, e foi colocando, né? E aí a gente foi, compramos e fizemos o negócio, e alguns vizinhos, não sobe água, não sei o quê, e aí subiu água, e a gente, estamos no caminho certo, tá vendo? O pessoal falando que não subia água, mas subiu, e aí a gente foi feliz. Por 5 anos, a gente aumentou a casa. Eu tinha tanto plano. Tinha um plano de fazer uma área de lazer lá no quintal, porque eu já tinha construído 18 metros, ainda tinha 22 metros. Então, assim, a casa estava muito grande. Eu fiz uma cozinha em L, um balcão na parede. Era só prosperidade. Aí aconteceu um fato, né? Que mexeu com a gente, né? O lugar não ficou muito bom para a gente morar. Teve alguns problemas lá e eu me senti incomodado. Eu me senti incomodado e esse incômodo foi tão grande a ponto da gente abandonar essa casa. Assim, por razões de perigo, vamos dizer assim, razões de perigo, razões até de colocar até mesmo em risco, né, a nossa vida. Lá o lugar ficou muito violento e ficou insuportável, né, pra gente, né, pra mim e pra minha família. Ficou insuportável. E hoje lá não está sendo legal. Eu ainda tinha até uma esperança, né? E vendi essa casa. Eu vendi por um preço irrisório, irrisório mesmo. Tanto que eu já estava noutra casa na cidade vizinha e o preço que eu vendi essa casa, que eu disse a você que tinha 40 metros, o preço que eu vendi essa casa foi construída apenas uma garagemzinha na outra casa, com o dinheiro que eu vendi a casa, de tão irrisório que foi.
entendeu? Fazia pouco tempo que eu tinha gastado um dinheiro para fazer, aumentar a cozinha lá e fazer um galpão, e terminei perdendo tudo. Perdendo tudo entre aspas, né? Porque são bens materiais, e graças a Deus eu estou de pé, minha família está de pé, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, né? Como diz os evangélicos. Os evangélicos dizem assim: segundo a Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. E foi isso que aconteceu. Mas tudo isso aconteceu porque eu não escutei a voz de Deus. E aí tudo aconteceu de negativo. Tivemos que deixar essa casa. Foi uma decisão que a gente tomou. Decisão errada. Então, assim, você aí que está precisando tomar uma decisão, sempre coloque Deus em primeiro lugar. Vai chegar o momento em que Deus vai chegar para você e você vai entender o sinal que ele vai mandar, se é para sair ou não. Mas tudo existe dois lados, né? Abraão saiu porque Deus tinha um plano para ele, mas não era naquele lugar. Já José saiu do lugar, mas pegou toda a família dele e trouxe para o lugar que ele estava. Então, assim, dependendo do ponto de vista. Então, o que é que acontece? Essa decisão, ela pode ser uma decisão favorável ou uma decisão contrária. Então, você que está passando agora, nesse momento, pelo que eu vou falar, eu tenho que tomar uma decisão. Você que está precisando tomar uma decisão, fale com Deus. Eu já falei com Deus. Então, Deus me deu essa palavra aqui. A palavra em que Abraão sai de perto da sua parentela. Eu, né, como eu disse a vocês, perdi a casa, mas continuei morando no mesmo lugar. Aluguei, foi aí que eu saí da casa própria e aluguei uma casa. Então, aluguei uma casa bem no centro, um lugar ótimo, e eu passei um ano nessa casa e foram momentos maravilhosos. Foram momentos bons, até de prosperidade, porque a gente já estava até com uma lojinha e tudo, e aí continuou. E quando a gente morava na outra casa, a gente tinha uma lojinha alugada. E no momento que eu aluguei essa casa, a gente colocou a lojinha já dentro da casa, já com o aluguel incluído. Então já foi uma vantagem, já foi uma vantagem para nós. Então já houve um começo de prosperidade. E aí o meu trabalho fez com que eu saísse dessa cidade. E dessa cidade eu saí para outra cidade, e saí para outra cidade, e estou nessa cidade hoje, vai fazer 2 anos agora em dezembro, uma cidade ótima, maravilhosa. Mas teve algumas vezes que a gente foi para nossa cidade, porque eu considero nossa, é onde está a família da minha esposa, que é a minha família também, porque eu tenho uma família muito resumida, se resume praticamente a 2 irmãs que eu tenho, não tenho pai, não tenho mãe, e aí minha irmã vive a vida dela lá, e aí eu me sinto um pouco só, não vou negar, eu me sinto um pouco só, né? Carnalmente, né? Espiritualmente não, espiritualmente eu estou revestido, estou fortalecido com a amizade que eu tenho com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe do que eu estou falando, que é o maior amigo que a gente tem, né? Nas horas escuras da vida. E aí eu fui algumas vezes, né, para lá, para casa da minha cunhada, e senti que era a hora de voltar. Então aí é onde entra toda a questão desse vídeo. É onde entra toda a questão desse vídeo. Qual decisão tomar? Será que seria certo eu retornar para a mesma cidade onde eu tive que sair da casa que eu tinha, da casa que eu gostava? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí veio o versículo de Abraão, né? Abraão diz, não, Deus diz, sai de perto da tua parentela e tal, mas existem os propósitos, né? Então, todas as decisões que forem tomadas na sua vida, primeiro você tem que conversar com Deus. Ele vai mandar os sinais necessários, né?
Segundo, você se juntar com a sua esposa para fazer os prós e os contras, né? Então a gente fez os prós e fez os contras. E a gente está sentindo que vai ser bom. A gente está sentindo no coração que vai ser uma coisa boa retornar. Eu sinto prosperidade na nossa vida. E aí a gente tomou essa decisão de retornar. Mas tem decisões que a gente toma para retornar para próximo da nossa parentela, que não é a decisão certa, assim como Abraão. Abraão precisava sair de perto da parentela, porque às vezes tem parentes, né, tem familiares que não querem ver a sua prosperidade. Tem familiares que querem ver você sendo ajudado por eles, não você numa posição diferente acima. Tem familiares que é assim. Então, com certeza, Abraão precisava sair de perto da parentela dele, que era para poder ter prosperidade. Não é o nosso caso. Nós estamos voltando com alegria no coração e a gente está com uma fagulha de esperança, uma fagulha de prosperidade acontecendo na nossa mente. Mas eu tenho certeza que isso é Deus nos encaminhando de volta para a gente ficar perto da família, né? Eu digo a família da minha esposa é a minha família, como eu já disse anteriormente. Então, acredito que tem muita coisa que a gente pode fazer pela nossa família. E a gente vai voltar vitorioso, né? Porque quando a gente saiu de lá, a gente tava começando a prosperar, tinha lojinha e tudo, né? Mas o meu trabalho teve algumas coisas do meu trabalho que eu tive que seria melhor para mim me deslocar para outro lugar, porque ia ficar um pouco de dificuldade. Mas tenho certeza que iremos retornar vitoriosos, vitoriosos em Deus. Não é aquela vitória carnal, não, aquela vitória que vitória com soberba de dizer vamos para lá, mas nós vamos provar para todos que a gente conseguiu vencer, que a gente vai pisar todo mundo. Não, é a vitória em Deus, uma vitória de que chegou o momento ideal para que a gente retorne para ficar perto da família, porque vai agregar, vai somar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Quem tiver aí com uma decisão difícil para tomar, coloca Deus em primeiro lugar e escuta os sinais, porque Deus vai mandar sinais e vai fazer com que você tome a decisão certa. Eu tenho certeza e convicção, depois de muito a gente colocar na balança os prós e os contras, eu creio em Deus, que através dele nós estamos tomando a decisão certa para voltar para perto dos nossos familiares. Ao contrário do que Deus queria para Abraão, que era sair de perto dos familiares. Nós estamos retornando para perto dos familiares e vai ser só vitória e prosperidade. E eu desejo para vocês também muita vitória, muita prosperidade para aquele que está aí tentando tomar a decisão. Esse vídeo é para você. Você vai tomar a decisão certa, porque Deus vai fazer com que isso se realize. Amém? Então, fique com Deus. Deixa um like aí nesse vídeo. Eu não sou bom de pedir essas coisas não, porque, né, cabelinho branco, né, a gente sabe que é mais complicado, né? É o monstro da internet que quer nos devorar. Então, segue meu canal aí. Quem gostou do vídeo, comenta, compartilha, manda para um amigo que está precisando tomar uma decisão difícil, né? E siga esse exemplo aí que eu estou dando, porque é baseado nessa palavra aqui, ó, na palavra de Deus. Tchau, pessoal. Valeu. Foi legal esse bate-papo.